Começamos a gravar nossa aula. Boa noite, bem-vindos. Estamos aí iniciando o segundo semestre de vocês, né? Com a disciplina de legislação empresarial aplicada. Fico feliz de estar vendo vários alunos que eu já conheci no semestre passado, mas o fato é que nós não nos conhecemos, a gente não teve um momento para parar. Eu peguei a turma andando e a gente não pode se apresentar. Eu gostaria depois, eu só quero ter uma conversinha com você, mas depois eu quero uma conversa rápida de saber cada um por nome, o que faz, né? Conversa realmente muito rápida, principalmente saber o que faz, aonde trabalha, porque eu gosto realmente de dar exemplos, vocês lembram disso lá no semestre passado, de dar exemplos que estejam no dia a dia de vocês. Combinado? Então, já que ninguém respondeu, está combinado. Tá, ainda está aparecendo até o nome da minha querida professora Flávia aqui na transparência. Vamos ver se o Mariano agora entra. Entrou. Mariano. Tá aí, Mariano? Boa noite a todos. Boa noite, Mariano. Boa noite. Eu não estava conseguindo te colocar na nossa sessão aqui. Eu estava com o aplicativo desinstalei e instalei de novo. Aí agora pode estar aí. Olha aí, que bom. Bom, então eu estou até com o nome ainda da professora aqui, porque eu tinha pego essa disciplina andando e esqueci de atualizar essa primeira parte. Pessoal, eu gostaria de começar, eu vou falar de novo disso, tá? Ao fim da aula, mas eu gostaria de falar primeiro, né? Aqui a nossa agenda. Bem-vindos, né? Estamos ainda na nossa pandemia, estamos aqui na nossa... Eu não gosto de chamar aula virtual, porque eu não estou virtual, eu estou bem real aqui, e vocês estão bem reais aí, tá certo? Então, bem-vindos, a gente vai continuar aqui ainda no formato remoto, que eu gosto também dessa expressão, essa aula ela não é virtual, ela é remota, né? E ela é ao vivo, eu estou aqui para valer, né? E espero em Deus que todos de vocês estejam bem, mesmo nesse momento de pandemia, e que suas famílias e seus amigos também estejam bem. Momentos difíceis, ainda estamos num patamar alto. Em São Paulo está baixando, mas está baixando, né? Lá ainda muito alto. Então, quem puder, por favor, se cuide, né? Máscara, fique em casa quem pode, ou faz home office quem pode, né? Boa noite, Vitória. Né? Então, muito bem-vindos. Tudo bem? E aí eu espero que a gente, ainda nesse semestre, consiga se ver pelo menos de máscara, mas se ver, né? Né, sempre... Embora que eu acho que a gente consegue manter uma coisa ainda legal aqui na nossa aula remota, mas é sempre tão gostoso. A primeira aula numa sala é sempre uma coisa que dá uma energia tão boa, né? Mas estamos com essa energia aqui também, né? Então, espero que vocês estejam bem, a família de vocês esteja bem. Hoje eu também vou poder me apresentar com mais calma, né? Então, eu sou o professor João Carlos Ledo, isso eu acho que vocês já sabem. O que eu não sei se vocês sabem é que eu sou engenheiro eletrônico, de computadores. Eu tenho especialização em eletrônica de computadores, fiz lá na FEI, faz 30 e... Nossa, que horror. Está indo para 33 anos que eu me formei. Já foi. A maioria de vocês não tem essa idade. Olha que horrível. Horrível nada, né? Estou aqui, estou bom, beleza. Né? E eu sou engenheiro, então eu tenho especialização, pós-graduação em marketing, tenho mestrado em bioética. Olha que coisa diferente. Bioética, uma coisa que está se discutindo muito, né? Nesses momentos de pandemia, tem muitas questões éticas que se colocam, né? Eu então fiz mestrado disso, nessa área, né? Eu tenho então, se eu tenho 33 de formado, eu tenho 38,
40 de experiência, sempre na área de gestão, sempre na área de projetos. Então, é daí que vem o fato de eu estar dando aula para vocês aí, né, nessa área, tá? Eu gostaria de conversar com você, mas eu gostaria de fazer os contratos primeiro. Antes da gente conversar rapidamente com vocês, que eu gostaria de conhecer um pouco mais vocês, que eu não conheci, a verdade é essa, a gente foi no vamos que vamos, né? Eu queria conversar com vocês de alguns contratos. Que está aqui, contratos. O que é contrato? É o combinado. É o combinado. Tá certo? Primeiro combinado. Eu acho que é fundamental em tudo, mas numa sala de aula, mesmo remota, é fundamental o respeito. Respeito, para mim, é fundamental. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai falar algo que o outro não goste. Eu mesmo devo falar uma série de coisas que alguns de vocês não gostam. E eu agradeço muito se vocês respeitarem. E eu vou respeitar, por outro lado, a reação de vocês. Você pode reclamar, você pode falar o que você quiser. Tá certo? Por quê? Porque tem uma outra premissa básica da nossa aula. Na nossa aula, ninguém é melhor que ninguém. Tá certo? Eu sou um professor aqui, eu estou com a função de professor. Mas vocês têm conhecimento de uma série de coisas muito maior do que eu. Então, o que acontece? Ninguém é melhor, assim, todo mundo é igual. E tem mais uma, eu vou brincar com vocês e vocês têm a liberdade de brincar comigo sim. Tá certo? Então, fiquem à vontade, porque senão fica uma coisa muito maçante, né? Fica uma aula muito pesada, tá certo? Então, já estamos todo mundo aí meio encapotado, né? Tá friozinho ainda, né? Hoje de manhã estava muito frio. Todo mundo está quentinho aí? Está todo mundo bem? Então, nossos contratos. Primeiro de todos, respeito. Sim, por quê? Respeito porque também ninguém é melhor que ninguém. Nós todos aqui somos iguais, seres humanos, que merecem o respeito de todos. E por que essa questão do respeito? Essa parte eu gosto de falar em classe, né? Então, por quê? Porque cada um de vocês trabalha, e a gente vai dando exemplos, e eu quero que vocês fiquem à vontade para apresentar exemplos do seu dia a dia, da onde você trabalha, por exemplo. E se a gente não tiver respeito, se não tiver, assim, a pessoa não vai se sentir à vontade de falar, né? De apresentar as suas questões. Então, esse respeito é importante porque eu quero que todo mundo possa se manifestar, sem medo do que um vai pensar ou o que o outro vai pensar. Tá certo? E aí, né, então, um recurso que eu mesmo não usava muito bem no semestre passado, agora eu vou querer usar com mais normal, é a mãozinha. Todo mundo vê uma mãozinha, que no celular me parece que não aparece, mas vocês estão vendo a mãozinha? Alguém me diga se está vendo uma mãozinha? Obrigado, Sueli. O que ela serve? Imagina que várias pessoas querem falar. Todos apertam aqui, e aí eu vou saber que a pessoa quer se manifestar, e aí eu vou, opa, agora é sua vez, Sueli, opa, agora é sua vez, Felipe, agora é sua vez, Marina. Né? E aí vai indo, tá? Então façam uso da mãozinha, por favor. Tá legal? Façam uso da mãozinha. Para a gente, todo mundo ter seu momento de apresentar, de discordar. Aliás, não sei se vocês sabem, eu gosto muito que discordem de mim, tá? Por quê? Eu não sou dono da verdade, eu acabei de falar, mas... Então, por favor, vamos acertar isso. Uma outra coisa importante, essa disciplina, ela vai ter uma atividade, eu sei que na anterior também assistiu, mas essa daí... o pós-aula de cada disciplina dessas, tá certo? Eu vou querer que vocês respondam e enviem para o meu e-mail que está na tela, tá? Então, o que acontece? Não precisa ser agora imediato, quando você terminou a aula, né? Mas eu gostaria que até a próxima semana você me enviasse a resposta ou o que você pensa. Eu gosto muito do que eu não gosto só de resposta quadrada, eu gosto de o que você pensa, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda.
Cada pós-aula eu quero que você me responda e me mande para esse e-mail. Tá certo? Então, você vai responder e cada um deles vai valer 125 pontos. Ou seja, até o final da unidade 2, né, 1 e 2, vocês vão ter 1.000 pontos só por responder isso. E eu não estou falando para escrever nada de enorme, tá? Coisa não precisa ser grande. Mas respondam e aí, então, ao final da unidade 2, vocês vão ter 1.000 pontos e ao final da unidade 4, mais 1.000 pontos. Então já começou bem. E aí, a maior maneira, o que eu quero fazer com isso? De incentivá-los a estudar. Por quê? Vocês fazendo essas respostas já estão dando uma estudada, já vão ficando por dentro do que acontece. E é evidente que eu vou procurar também dar as questões de prova e dos trabalhos que a gente vai ter também, né? Aqui já seguindo a mesma linha do pós-aula. Combinado? De novo, a cada aula, e às vezes tem aula que é dupla, né? Então eu falo, pessoal, hoje vai ser a aula 3 e a aula 4, vocês vão mandar o pós-aula de uma aula 3 e da aula 4 também, tá certo? Importante, bem identificado o seu nome, bem identificado qual é a aula que você está falando, aula 3, aula 4, combinado? Bem identificado. E uma coisa importante, eu acho que essa parte eu já tinha falado no semestre passado, continua valendo. Não tem um computador que fica mais fácil de mexer, né? Tá só com o celular? Não tem problema, tá certo? Não tem problema. Faz no caderno, bonitinho, no capricho. E letra, né? Não precisa fazer letra de médico. Então, capricha, tira a foto do caderno e manda no e-mail. Não há problema nenhum. O importante é eu conseguir ler. Não precisa, você tem o Word, você tem o computador? Maravilha. Não tem? Não tem problema. Faz o caderno como você faria normalmente, tira uma foto e manda no meu e-mail. Todo mundo entendeu? Eu gostaria de ouvir em geral aí. Por favor, manifestem-se todos, porque isso é importante. Professora, essa questão que o senhor vai passar no final de cada aula, é no final da aula que o senhor vai mandar essa pergunta para a gente estar respondendo, é isso? Na verdade não, Felipe, já está lá, já está no AVA. Tem a pré-aula, a aula e a pós-aula, tá? É a pós-aula que eu quero que você me mande. Você entendeu? Ah, sim, perfeito. Já está lá. Tá? Outra coisa também, acabando nossas aulas, não sei se vocês já olhavam isso antes, mas eu vou salvar elas no YouTube e tal, e aí pego o link e coloco também no AVA para vocês, se vocês quiserem rever alguma coisa da aula. É sempre importante, né? Até para pegar, às vezes, alguma coisa que deu aquela dormidinha, que quem não está cansado dessa hora, né? O Jackson mesmo estava falando aí que hoje o dia foi brabo. Beleza, gente? Vocês entenderam a ideia? Qual é a ideia? É que vocês vão estudando e vão ganhando ponto. Nós vamos ter trabalhos durante o semestre aí e, por favor, façam eles também com a mesma ideia. Quem não tem computador não tem problema, faz o trabalho no caderno, fotinho e me manda. Tá certo? Alguma dúvida, minha gente? Mais alguma coisa? Filipão, tranquilo? Entendeu a ideia? Tranquilo, professor, entendi sim. Tá, beleza. E tem uma mocinha falando aí, vamos lá, quem mais está falando? Vamos lá? Todo mundo entendeu a ideia, gente? Sim, professor. Obrigado, mas... Sim, professor. Isso, quem mais falou? Vamos lá. Isso é importante, tá? Aí agora, então, vamos fazer assim, agora eu vou pedir para conversar com cada um de vocês, para saber um pouquinho de vocês, que eu não deu da outra vez, tá certo? E aí, eu gostaria que você me falasse também se você entendeu e se tem qualquer dúvida, tá certo? Eu vou fazer pela ordem que está aparecendo aqui, eu não vou fazer isso muito demorado, tá? Não vou, porque senão fica, talvez, vocês se conhecem, eu aqui não conheço vocês. Então, vou ser rapidinho para a gente ir para o conteúdo também, tá bom? Quem aparece primeiro para mim aqui é a Marina. Tudo bom, Marina? Boa noite.
Marina, não tá? Boa noite. Boa noite, Marina. Tudo bem? Você está trabalhando, minha querida? Eu estou. Que bênção, que bom. E me conte, o que você anda fazendo da vida? Eu trabalho durante o dia e de noite eu cuido do meu filho. Mas isso é muito bom, já tem um filhinho. Quantos anos tem? 4. Opa, qual é o nome dele? Daniel. O Daniel, muito bem. Depois fala que o professor mandou um beijo para ele, tá bom? E no seu trabalho, você está trabalhando com o quê? Em que empresa? Me conta um pouquinho. Eu trabalho de secretária numa empresa de ar-condicionado. É mesmo? Qual a empresa, por favor? Desafrio. Como? Desafrio. Desafrio, olha que legal. É A Argentina? gente faz instalação. Não, a gente faz instalação, manutenção de ar-condicionado. Olha que bacana. Oi? Me ouve? Todo mundo me ouve? Oi, tô ouvindo. Ah, tá. Não, é que parecia que tinha caído aqui. Então, e você apoia toda a moçada ou você trabalha no setor específico? Eu faço tudo. Ah, assim que é bom. Isso é ótimo. Então, a Marina, que é a mãe do Daniel, é a secretária de Desafio. Tá certinho? Beleza. Beleza, tá ótimo. Muito obrigado, viu? E agora, pela minha ordem aqui, aparece a Beatriz Bueno. Tudo bom, Beatriz? Você consegue falar comigo? Acho que ela não consegue falar comigo nesse momento. Se conseguir depois, por favor, entra, tá bom? Vamos lá. Felipe Barros. Você tá aí, Felipe? Consegue falar comigo? E aí, Beatriz? Oi. Entra, falou, Felipe? Felipe, tudo em paz? Tudo bom? Você está trabalhando, Felipão? Tudo ótimo. Sim. Tá fazendo o quê, mano? Eu trabalho numa loja de decoração de festas. Eu tô na parte de vendedor, por enquanto. Vendedor numa loja de decorações de festa? Isso. Oi. Não entendi? Decoração de festas e embalagens. Que bacana. Qual a empresa? É o Mundo Mágico o nome. Bacana. Em Santa Amaro. Olha que bom. E me diga uma coisa, voltou o mercado? Tá aí? Já tá tendo festa de novo? Alguém tá comprando coisa para festa? Eu te contar, você não acredita. O pessoal não parou de comprar. Pois é, né? Não era para ter, evitar festa e tal, mas todo mundo também gosta de festa, né? Então é isso. E é um grande aprendizado, né? Que ser vendedor nessa área, né? Você tem que entender o que a pessoa está buscando. É muito bacana, muito rico essa experiência. Muito bom, parabéns. Também a gente saída com as vendas online, né? Que a gente começou a trabalhar. Teve bastante saída, muito. É mesmo, olha só, eu tô querendo abrir uma lojinha online e me falta coragem, sei lá, viu? Precisando dar um jeito nisso. Beleza, então, Felipe. Filhos? Tem filho? Tem casado? Não, casado não precisa falar, isso é besteira. O importante é se tem filho. Hã? Não tem filho? Não. Tá certo, beleza. Beatriz consegue falar comigo? Obrigado, Felipe, muito obrigado. Beatriz consegue falar agora? Bom, não tem problema, Beatriz. Opa, vamos conseguir? Vamos conseguir? A hora que você conseguir, você entra, tá bom? Não tem problema. Eu vou seguindo só para não ficar muito demorado. Tá bom? Eu quero ouvir você, hein, Beatriz. Se você conseguir falar comigo, eu gostaria mesmo. Se não for hoje, outro dia a gente conversa, não tem problema. Felipe Neri, beleza?
Oi, professor, tudo bom? Beleza pura, beleza pura. Me diga uma coisa, Filipão, agora é outro Filipão, né? Tá trabalhando, meu brother? Tô fazendo uns bicos, na verdade, professor. Opa, mas... perdi emprego, Ah, emprego, né, por causa da pandemia e agora eu tô fazendo uns bicos. Uns bicos você não, trabalha... bico, na verdade. Como é que Isso, é? eu trabalhava em um restaurante, né? Você Aí, trabalha no serviço do restaurante mesmo? isso, eu trabalhava num restaurante, mas eu acabei perdendo emprego, né? E que restaurante é? Era conhecido? Não era muito conhecido, não. Ele ficava ali no Itaim Bibi mesmo. Poxa vida, e os caras resolveram fechar? Que difícil, né? Na verdade, eles mandaram os funcionários mais novos embora, né? Porque não tinha condição, né, de dar férias pra gente, né? Porque a gente tinha pouco tempo lá, então quem tinha menos tempo foi mandado embora. Que pena, cara, que pena. E aí você tá... Bom, mas também, graças a Deus, você é um cara jovem, esperto, e já tá mandando bala nos bicos. Isso aí mesmo. A gente tem que ganhar a vida, não é? A gente tem que seguir a vida. Não. E aí você tá mandando bala no que agora? Eu tô trabalhando numa ótica. Olha aí, olha que bacana. Numa ótica também na área de vendas, que nem meu amigo Filipão Barros. Isso, área de vendas. E qual é? É boa loja? Ó, eu tô precisando fazer óculos, hein? Olha lá, hein? Vamos, vamos fazer então. Qual é a Então, loja? chama Mercadão dos Óculos, né? Minha amiga, ela é gerente e ela acabou arrumando para mim, né? Mas Dos óculos, eu tenho um preço bom, né? É muito boa essa daí. Uhum. Tem uns preços muito bons lá. Beleza, quem sabe? Vamos lá, eu preciso ir no oftalmo primeiro, mas aí vamos lá, vamos ajudar os amigos. Aliás, é importante isso, viu, turma? Nós temos que lembrar que nós somos uma turma, nós estamos juntos, né? Então, por favor, gente, se souber de alguma oportunidade, de alguma coisa, lembra de avisar os amigos aqui da classe, tá certo? Teve uma vez, eu nunca vou esquecer isso, foi muito bonitinho. Eu estava começando uma turma, e aí um falando, olha, eu não estou trabalhando, outro falando, também não, tal, tudo. E aí, de repente, uma aluna falou, eu tenho 4 vagas na minha empresa, quem está interessado? Você imagina isso? Os 4 reempregaram. Os 4. Né? E isso é o quê? A gente tem que fazer isso. Nós somos colegas, vocês são colegas de faculdade. Se você não conversar e não se ajudar, como é que faz? Né? Então é isso, Felipão. Quem for comprar óculos, não lembra do Felipão. Eu vou lembrar, vocês vão ver. Tá certo? Isso aí, isso aí. Onde é a sua loja? Onde que você está trabalhando? Então, professor, eu estou trabalhando em Indaiatuba, né? Meus pais, eles moram em... Não, mas nós tem unidade também na Brigadeiro Luiz Antônio. Mas você está em Indaiatuba? Isso, eu estou em Indaiatuba, né? Porque meus pais moram para cá e eu aproveitei, né? Que as aulas estão online e eu acabei vindo para cá também. É uma cidade, uma belíssima cidade. Que beleza. Então tá bom, você está no interior, curtindo um clima, um ar puro. Que beleza. Muito bom, Filipão. Muito obrigado. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos lá, só para tentar de novo. Beatriz, você está aí? Conseguiu? Eu vejo que ela mexe no microfone, mas não está entrando. Que pena. Beleza. Bom, a gente vai seguindo. Guilherme Matheus, como é que você está, mano? Guilherme Matheus. Não, então. Também, se entrar depois, não tem problema, vamos conversar. Ianca, tudo bem, querida? Oi. Oi, você está aí, tá bom. Que bom que você está aí. Oi. Tudo bem? Bem-vinda. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Que bom.
Beleza. Tava fazendo. Que eu sei que esse negócio de dar aula quando a gente está em casa, às vezes tem gente que tá, né? Às vezes a casa não para a gente assistir aula, muitas vezes, né? E aí, às vezes, a gente está também vendo outras coisas, né? Tá trabalhando, Bianca? No momento, não. Ah, tá certo. Bom, mas agora está aquecendo o mercado, né? Tem que procurar porque está começando a aquecer de novo, tá bom? E isso eu digo para todos, que eu estou vendo aí várias empresas aí procurando colocação. E depois eu tenho, vocês têm um grupo aí, né, da turma e tal, então é importante, eu vou avisar, mas eu acho que a coordenadora, a professora Flávia, tem os dados de vocês, coisa que eu souber de estágio, eu vou passar para vocês, tá bom? Mas você estava trabalhando com o que antes, Bianca? Com o que você já trabalhou? Eu trabalhava com a minha mãe numa fábrica de lingerie. Fábrica de lingerie, olha que bacana. Quem não precisa de lingerie, né? Claro, as mulheres usam lingerie mais produzida, mais bonita, mas os homens acabam usando, né, também alguns tipos, né? Embora que não sei, existe lingerie para homem, Bianca? Me conte uma novidade. O básico, né? O bom e velho básico. Né? Eu acho tão bonito os nomes das coisas das mulheres, e aí o homem usa o quê? Cueca. Cueca. Que nome horrível, cueca. Podia ter um nome mais. Quando vai ver. Não, podia ter, né? Underwear, né? Em inglês fica bacana, né? Underwear. Quando vai ver a mulher tá com a lingerie, tá com conjunto. Bonito, né? Combinando. Né? Uma camisola, isso, aquilo. Olha que bacana. Monte de opções. Pois é, e os homens, essa coisa simplória, é uma pena mesmo. E você trabalhava na produção da fábrica, ou você trabalhava com a administração, ou a fábrica era da sua mãe? Como que funcionava? A minha mãe era encarregada da fábrica, e antigamente a minha mãe também tinha uma fábrica, mas a fábrica dela ficava em Fortaleza. O nome da fábrica era Ianca Criações, aí a minha mãe acabou fechando a loja, e aí a gente veio para São Paulo. E eu aprendi a costurar com 8 anos, né? E desde então, aí eu também fui para a área, fui fazer isso. Aí, quando eu tava com uma loja de lingerie, vamos começar as coisas de novo. Um mercado que eu acho que é muito mal assistido, melhorou, mas ainda é muito mal assistido nessa área de lingerie, é plus size. Plus size. E até a plus size para o dia a dia, não aquela coisa mais sensual, mais bacana, assim, né? Até tem, mas as lojas de lingerie plus size, eu acho que é um segmento ainda bastante interessante, as fábricas de lingerie plus size para o dia a dia, você entendeu? Para o dia a dia. Eu acho que ainda tem muito espaço, Beleza? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você falar aí da sua experiência. Mas isso é importante, porque administrar uma fábrica, por exemplo, o conhecimento que você e sua mãe têm já da produção de lingerie é uma coisa valiosíssima, mas tem que saber administrar, tem que saber fazer marketing, não é fácil, não é fácil. Muito obrigado, Bianca. Agora é Jackson. Como é que tá, Jackson? Tudo bom? Vou bem, você, professor? Vamos levando com elegância, como eu gosto de dizer. Vamos levando com elegância. Né? E você falou que estava trabalhando, então trabalhando você está, pelo menos, mano? Sim. Eu presto serviço para uma empresa que é administrada pela Caixa Seguradora. Presta serviço para uma empresa que... Qual é o nome da empresa que presta serviço? MGG. MGG. Que presta serviço consórcio. É operadora corretora de consórcio? Não é uma corretora, Na verdade, eu trabalho dentro de uma pequena produtora. E essa produtora tem uma outra empresa a qual eu desenvolvo um projeto. Aí, para
para comercializar produtos da Caixa, seja consórcio, capitalização e seguros. Promoção, então. Basicamente é uma empresa que produz conteúdos para produção. É conteúdo ou a empresa faz promoção da Caixa? Ela desenvolve o marketing do produto e para uma plataforma digital. Então, o produto ele pode ser comercializado através do smartphone. Sim, entendi. Aplicativos, esse tipo de coisa. E você trabalha em que área nisso? Eu trabalho na área de gestão de projetos e também trabalho a questão de toda a negociação com empresas e com profissionais liberais. Mas aí nós estamos já falando de fechar negócio para atender a Caixa nesse sentido. Então, uma área um pouco mais comercial. Você faz a gestão de projetos para desenvolvimento desses conteúdos, desses projetos por produtos, e também você trabalha na parte de negócios. Isso. E além dessa empresa, eu também atuo como corretor de imóveis no segmento imobiliário. Então, e você tem aquele como é que chama? Cresci? Isso, tem. Você tem Cresci? Tem. Pode falar. Não, desculpa. Você está falando atualmente? O segmento que eu priorizo são imóveis econômicos, né? Do programa Minha Casa Minha Vida, que agora é o mudou de amarelo. Para com isso, né? Para com isso. O marketing, bom, Casa Verde e Amarela, o que é isso? É diferente, né? Mas é um mercado que roda mais rápido, né? Roda mais rápido, fecha mais rápido. Tá bem aquecido o mercado. Depois Pois é, eu vi isso. Pandemia, o que aconteceu com a pandemia, represou, né? Represou, e agora muitos estão para cima comprar os imóveis. Eu estou atuando num empreendimento que os imóveis com sacada e garagem evaporou em pouco tempo. Impressionante, né? Impressionante, é uma coisa que eu não esperava, mas você vê, são questões de que está reaquecendo o mercado, né? Beleza, boa sorte, meu cara, boa sorte aí, tem várias frentes aí. E obrigado. Para aí que as coisas vão para frente, tá bom? Então, depois do Jackson, nós temos o Lucas Bueno. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas. Me diga aí rapidinho, tu tá trabalhando, não? Desculpa? Tá trabalhando? Sim, tá trabalhando, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Você trabalha em que empresa, por favor? E faz o quê? Eu sou auxiliar administrativo no Hotel Meliá Jardim Europa. No Meliá? Isso, no Meliá. Meliá Jardim Europa, onde é? Fica no Itaim Bibi com a 9 de julho. Mas qual com a 9 de julho? A São Gabriel ou ali a... Juscelino Kubitschek. Putz, é enorme aquilo lá. E tá funcionando? Tá aberto? Tá trabalhando? Estamos trabalhando com 30% do hotel, mas tá dando para trabalhar. E ficou fechado muito tempo, Lucas? Na verdade, lá não parou, não. Olha Seguia direto, ficou só... Nem os 14 dias do começo da pandemia eles ficou parado. Puxa vida, que bom, que bom. A rede Meliá é uma rede enorme, é espanhola, não é isso? Isso, exatamente, uma rede espanhola. Que bacana, cara. E você, como auxiliar administrativa, faz o que lá? Você tem que fazer de tudo um pouco ou você está trabalhando no setor específico? Eu trabalho com alimentos e bebidas. Sou responsável de administrar o café da manhã, o almoço, a janta, com service. Não, eu conheço bem essa área, eu gosto muito dessa área. A gente chama de hospitalidade, né?
que é... Exatamente. Eu gosto muito dessa área, eu gosto mesmo. Bacana, bacana. Também. É uma área muito... A gente aprende muito todo dia, eu acho muito bacana. E poder ajudar as pessoas, servir as pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. Deus abençoe, cara, que vamos tentar trabalhando, né? Ainda mais para quem trabalha no setor de hotel, que foi um dos que mais demitiu, né? Então, graças a Deus, você está aí na luta. É isso aí. 260 tem só 80 funcionários agora. É a vida, né? Muito triste, muito triste. Mas que seria bom bacana. É isso aí. Vamos lá, aos poucos. Mas vamos lá, em frente. Muito bom. Vamos lá, rapidinho. Mariano Dias. Tudo bom, Mariano? Oi, professor, boa noite, tudo bom? Boa noite. Então, como eu estava falando para o pessoal lá, a gente já se conhece assim, né? Vocês sabem quem eu sou, eu sei quem são vocês, mas a gente se conversou. Então, eu vou aproveitar esse momento de início de aula para entender, até para poder ver aí os vários segmentos que todo mundo está trabalhando, né? E você está trabalhando, meu brother? Tô, graças a Deus. Graças a Deus, né? E em que segmento você está? O que você atua? O que você faz? Eu trabalho como analista de faturamento. Analista de faturamento. Em que tipo de empresa? Em qual empresa? É empresa de informática, né? Trabalha com aparelhos de informática. Então, mas qual é a empresa? FJR chama. FJR. Isso. E trabalha basicamente com venda, né? Com projetos. Isso. Trabalha com... ela faz o quê? Ela faz a parte de manutenção de aparelhos da Apple. Foco em Apple. Entendi. Isso. Entendi. E onde fica essa empresa? Fica ali na Vila Madalena. Beleza, beleza. E tá muito trabalho lá? Tá tendo bastante. Hoje, por exemplo, final de mês é o que mais tem, né? Porque perto do fechamento, né? Das notas, né? Então, vocês fazem para a empresa também, né? Você faz para a empresa esses serviços. Também. Bom, fim de mês, para de faturamento, brother. Esquece o horário. Exatamente. Hoje cheguei às 7, era às 6h30. Hoje, 6h30 da manhã, você estava lá? Tava às 7 horas da manhã, 7 e saía às 6h30. É isso aí, mano. E então vai ser pior. Sempre é assim, né? Mas, isso. Graças a Deus, tá trabalhando, né, meu amigo? Tá trabalhando. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem contente com isso. Nem fale. E eu contente de ouvir que você tá bem. Tá bom, então. Muito obrigado. Valeu, viu? professor. Eu não vou ficar perguntando se ela é de casado, filho e tal, porque às vezes cria algumas situações delicadas. Então, quem tem filho, fica à vontade para me contar, que nem eu fiquei sabendo do Daniel, da Marina, mas eu gostaria, né? Fique à vontade. Eu não vou ficar perguntando, porque sempre é meio delicado às vezes. Beleza? Muito obrigado, Mariana. Valeu, professor. Obrigadão. Matheus M. O que é M? Matheus? Opa, professor. Boa noite. Boa noite. Matheus M. M de quê? É Matheus Machado. Matheus Machado. Muito bem, Matheus Machado. Olha, isso parece um nome de artista, hein? Matheus Machado. Bacana. Quem dera, hein? Isso aí. E aí, tá trabalhando, Matheus Machado? Agora eu gostei do Machado. Olha, professor, no momento ainda não. Tô procurando estágio, essas coisas assim. Você já trabalhou? Você estava trabalhando antes, não? Não, ainda não. De carteira assinada, não. Entendi. Então era legal arrumar um estágio, um aprendiz, alguma coisa desse tipo, né? Como eu disse, eu vou ficar de olho aí para ver se a gente começa a passar umas dicas para vocês também, tá bom? Sim, obrigado, professor. É isso. Você mora em que região? Só para ver, porque também às vezes se vê em região muito difícil. Moro aqui na região do Heliópolis. Tá certo. Então tá. Beleza. Eu não tô longe também, não. Tô ali na região do Cursino. Né? Perto. Conheço. Beleza. Beleza, Matheus. Boa sorte. Persista, porque agora tá aquecendo, tá? E questão de estágio, pessoal, vai uma dica, hein? Agora, principalmente a partir de setembro, muitas empresas começam a fazer seleção. Por quê? Porque a ideia é começar no começo do ano que vem. Tá legal? Fiquem atentos. Tá legal? Beleza, Matheus. Muito boa sorte, viu? Muito boa sorte. Obrigado, professor. E agora,
A minha querida Suelen Lima, também é nome de modelo, isso aqui, Suelen Lima na pista, na passarela, não é? Boa noite, professor. Boa noite, Suelen Lima. Tudo bem? Eu tô ótimo, falando com meus alunos, não tem coisa que eu goste mais. Ah, que bom. Gosto mesmo. E aí, Suelen, tá trabalhando, minha querida? Estou sim. Opa, que bênção, que bom. Muito bom. E você tá fazendo o quê, querida? Eu trabalho em um ateliê de cortina sob medida. Olha que legal. E aonde é? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, pertinho aqui agora, pertinho de onde eu estou também aqui. Sim, já peguei o gancho. Saí do trabalho direto para a faculdade. Que ótimo. E você faz o que nesse ateliê? Então, eu sou ajudante geral, então eu faço desde a confecção até ajudar na parte de computação, vendas, só que vendas eu não gosto. Ah, para com isso. Todo mundo tem que se vender. Todo mundo vende alguma coisa, né? É porque assim, eu não tenho aquele trâmite, sabe? Eu não sei usar. Não tem esse tchan da venda. A conversa. Mas isso a gente aprende, é verdade. Eu não entendo, porque a gente fica encabulado. Quando a gente não tem, aí é que a gente fica mais encabulado. Quando vê um outro colega que fala bem e que consegue mostrar as qualidades do produto, né? É tão bacana isso. Isso. E a verdade é que você, como assistente geral, você vai aprendendo um pouco de cada coisa. Você deve já saber as características das cortinas, dos tecidos. Isso é que faz diferença. Com certeza. Desde a compra do material até a entrega que para bacana. o cliente final. Você acompanha também? Tudo de pertinho. E você falou, nós trabalhamos? Nós trabalhamos com o cliente final. Ah, tá. Então vocês têm um comércio mesmo, né? Entendi. E aonde fica em específico, só para eu entender? Da Vila Mariana, sabe o Hospital Santa Cruz? Opa, claro. Ficamos ali próximo, na Professor Tranquilli. Beleza, bacana. Olha, pessoal, precisou de cortina, coisa fina, coisa bacana. Fala com a Sueli, hein? Vamos lá. Muito boa. É isso aí. A Sueli vai vender para vocês. Porque para colega, para professor, você vai ficar tranquila para conversar. Falar. E, aliás, eu me espanto, porque eu vejo você muito tranquila para conversar. Então, é uma questão só de você se acostumar, né? Sim. Em relação ao público, não, eu consigo conversar, mas em relação de, tipo, a pessoa sempre está pedindo desconto. E eu não posso, né? Exato. É o que acontece. Minha querida, não posso. Nossa qualidade não permite ter esse tipo de desconto. Acabou. Quem quer preço, compra um lugar mais barato. Isso. É assim. Né? Eu mesmo comprei imóveis há pouco tempo e eu fui num lugar bem baratinho, porque nesse momento eu não posso ficar pensando em coisa de gastar muito. Ué, né? Cada lugar é assim. A gente fica com dó às vezes, né? Mas Sim, isso. Mas fazer o quê, né? É a vida. Sim. Graças a Deus você está trabalhando, viu? Graças a Deus. Obrigada. E a Thaís? Thaís, tudo bem? Você está aí, Thaís? Tudo, professor. E você? Tudo bem. Não fica brava comigo, não, tá? É porque eu gosto desse nome, eu acho muito bonito. Tá? E você está trabalhando, querido? No momento não, professor. Que difícil, né? Mas estava trabalhando antes, ou foi com a pandemia que parou, ou você ainda não estava trabalhando? Estava trabalhando num escritório de odontologia. Ah, certo. E aí você era auxiliar lá? Não, era recepcionista. Isso. E aí, como eu era mais nova de lá, ele foi me mandar embora. Que pena. Mas está procurando? Como é que está a situação? Tô procurando, né? E eu ajudo meu padrasto também. Ele é contador, aí eu faço uns trabalhos para ele, aí eu faço uns bicos. Isso é bacana, porque sempre é um aprendizado até para a sua área de administração, né? Isso é bacana, que bom. E sempre te dá também mais conhecimento para procurar uma colocação em outros lugares, né?
Que bom. Aliás, se tem uma profissão que não tem desemprego, é contador, né? Que coisa impressionante. Mas também com as leis que a gente tem, com a dificuldade que é pagar as coisas no Brasil, não é fácil, não. Muito bem, Thaís. Muito boa sorte. Espero que dê tudo certo para você, tá bom? E que você consiga se recolocar em alguma coisa que você acha legal, tá bom? Eu que agradeço. E a Vitória Ariely. Você está aí, Vitória? Oi, professor. Boa noite. Oi, boa noite, Vitória. Tudo em paz? Tudo bem com o senhor? Tudo sim, graças a Deus. Ótimo. E você também está aí. Pela voz eu vejo o seu sorriso. Olha que beleza, né? Tem pessoas que, né, que a gente fala e sente que elas estão sorrindo. Então, aliás, a maioria de todos aqui que eu conversei, eu senti isso claramente, né? Que bom. É o que eu falo. É a energia bacana de começar de novo aí no segundo semestre. Vocês estão dando continuidade ao seu curso. Poxa vida, que bom, que bom. E você está trabalhando, Vitória? Você prefere que chame de Vitória ou de Ariely? Como você faz? Então tá bom. Então vou chamar de Vitória. Vitória. Isso, então tá bom. Pronto. Você está trabalhando então, Vitória? Estou sim, graças a Deus. E está trabalhando com o quê? Está fazendo o quê? Eu estou trabalhando na Link como telemarketing. Link? Como que fala? Link? A empresa? Isso, na Link. Link. Como é que escreve? O nome da empresa. Como que escreve Link? L-I-Q. L-I-Q? Assim? Link. Isso. Simples assim. E telemarketing? E telemarketing mais voltado em que área? Lá a gente trabalha para o Santander na área de cartões. Para oferecer os serviços ou apoiando um cliente que está com dúvida, alguma coisa desse tipo? Isso, a gente tira dúvidas, faz operações, desbloqueio, bloqueio, fatura, tudo relacionado em si ao cartão. É interessante que as pessoas, que você veja bem, que você presta um serviço, né? E você faz muito mais que telemarketing, entendeu? Que é que antigamente se falava, é uma empresa de telemarketing, porque antes tinha aquele negócio que o pessoal ligava, o senhor quer cartão? Me liga para ele. Não, mas o que você presta é um serviço de apoio ao usuário. Poxa vida, que bacana, que bacana. E telemarketing é uma vibe braba, porque você tem que estar lá no horário, você tem que fazer as ligações, ele é monitorado, é o controle de qualidade, e ainda mais para banco. Nossa, que bacana, que bacana. Onde fica ali? É muita... Oi? Desculpa, não ouvi. Fica ali no Brás. E você estava falando, muito? Pressão. Mas isso tem... Vou te dizer, isso tem em qualquer lugar. Isso tem em qualquer emprego, independente da área que a gente trabalha. Eu digo que esse tipo de empresa de teleatendimento, eu chamaria assim, de teleatendimento, é uma bela escola. Você aprende muito, aprende a lidar com as pessoas, aprende a conhecer os processos das empresas. Muito bom, muito bom. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou mesmo. Né? Não, você trabalha eu entendi. Por favor, mas e que horário você trabalha? Eu trabalho pela manhã, eu trabalho a partir das 7h30 até as 2 da tarde. Eu tenho uma prima que é coordenadora de teleatendimento, trabalha de madrugada para uma empresa, para uma concessionária de energia. Pois é, mas todo mundo também precisa pedir ligação, desligar, pedir para religar, e mesmo de madrugada, né? Então é isso. É um serviço muito bacana, muito bacana. Ninguém falou que é fácil, mas é um belo aprendizado. É um belo aprendizado. Muito bem, boa sorte. Verdade, né? é mesmo. Boa sorte. Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém que eu não conversei, que eu não consegui conversar, consegue agora? Pessoal? Bom, então eu estou entendendo que
Quem pode falar, está falando agora comigo. Quem não consegue, vai falar em outro momento. A Beatriz, eu me lembro que eu acho que foi a Beatriz e foi o... Deixa eu ver aqui depois. Não me recordo agora, me desculpe. Mas eu gostaria de conhecer vocês. Pessoal, tá tudo certo, então, com relação à entrega de pós-aula, de cada aula, e cada aula vale 125 pontos? Ó, fiquem à vontade para mandar a foto do caderno. Para mim, isso é o que... Professor, Mariano, só uma dúvida. Esse relatório que você falou, esse relatóriozinho para fazer, é sobre o conteúdo que você passou na aula, no dia da aula? Não. Ele se refere a isso, mas se você entrar no AVA, sempre vai ter pré-aula, aula e pós-aula. É a atividade que está descrita no pós-aula. Você vai falar, aluno Mariano, né, Mariano Dias, aula 1 da unidade 1, aula 1. E aí lá está dizendo uma atividade de pós-aula. Eu quero que você me mande ela. Ah, tá. Tá? Entendi. É claro que ela se refere, sem dúvida, à aula. Tá bom? É aquela que já está lá. Até se você for entrar agora, você vai ver a atividade lá já. Ah, entendi. É em cima da aula que está lá já, né? Do pós-aula. Usa aquele pós-aula lá. Hoje nós estamos na aula 1, pós-aula da aula 1. Ah, tá. Tá bom. Combinado? Beleza. Opa, joia. Muito bem, meu povo. Vamos, então, começar a conversar sobre legislação, nós vamos falar sobre... essa disciplina eu acho muito interessante. Por quê? Legislação empresarial aplicada. Puxa vida, professor, eu não quero... se eu quisesse saber leis, eu fazia direito, né? Ou fazia alguma coisa mais voltada a isso. Vejam bem. Vocês vão ser daqui a pouco tempo, porque vocês vão ver que isso voa, o tempo voa, tá certo? Em pouco tempo, vocês vão ser administradores de empresa. Administrar uma empresa implica em você conhecer as regras onde ela está atuando, né? E a ideia dessa disciplina, que eu acho muito bacana, é exatamente fazer uma visão geral. Nós não vamos entrar fundo em tudo, mas nós vamos fazer uma visão geral do que seria a legislação que as empresas usam. Por quê? Porque não fica nem muito legal, né? Um administrador que só conheça uma parte das coisas. E aí você vai falar assim, puxa vida, mas como é que eu como administrador, eu vou saber direito trabalhista? Eu vou falar de direito trabalhista. Eu vou falar de falência, eu vou falar do Código do Consumidor, né? Eu vou falar sobre uma série de temas, tá certo? Que são necessários no dia a dia de qualquer empresa, tá certo? Muitos deles, aliás, vão ser úteis no dia a dia de vocês, porque quem trabalha é funcionário, tem que saber como funcionam as coisas. Quem é consumidor, e cada um de nós tem que saber como é a lei do consumidor, né? E aí nós vamos ver vários temas sobre a parte de legislação de impostos, a gente vai ver também, que é muito complexo. É claro que nós vamos, nesse tema, por exemplo, a gente vai arranhar só a pintura, porque é muito profundo. Mas eu acho que é fundamental, não é que você chega numa empresa e o cara fala assim, bom, então agora eu vou querer que você cuide, que nem o Maria cuida de faturamento, mas, putz, olha, eu estava precisando também que você fizesse alguma coisa, né, de registro, sei lá, e falar alguma coisa de trabalhista, e você não sabia do que se trata, né? Então, essa disciplina é no sentido de que você sabe do que se tratam os assuntos, e se quiser, você vai até mais a fundo, tá certo? Mas é importantíssimo que um administrador tenha uma visão, já acho que é uma profissão que tem uma visão bem abrangente, né? Vai ter temas de como administrar uma empresa nas suas várias facetas, e também, nesse sentido, a legislação empresarial aplicada vai vir para apoiá-los nessas várias facetas da empresa. Então, por exemplo, eu estava falando, desculpa eu usar o exemplo, Mariana, mas Mariana com faturamento.
né? Impostos, coloca um imposto errado. Gente, ferrou. Né? Muitas vezes você conseguir, nem consegue a volta do dinheiro que pagou errado, muitas vezes. Então, tem que conhecer a legislação também na parte de impostos. Nós vamos ver também a legislação da parte de microempresa, MEI, que vai ser importante para a Ianca abrir, a Ianca Lingerie São Paulo, não a de Fortaleza, Lingerie São Paulo, Ianca Design, né? Ianca, vou pensar no outro nome, né? E ela vai ter que saber, né, que tipo de empresa ela vai abrir, quais são as obrigações que tem, né? Então, tudo isso, essa disciplina vai dar essa visão geral para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui eu já falei. Nós vamos fazer uma visão geral entre direito e legislação, né? Então, o direito não é uma coisa... Muita gente pode discutir, tem filosofia do direito, tem uma série de coisas. Meu filho é advogado. Aliás, estava com ele hoje. Ele é advogado, mas trabalha no mercado financeiro. Vocês imaginem o que é a complexidade disso, né? Então, nós vamos começar com uma visão, mas nós não vamos falar de direito e legislação em geral, né? Judiciário, criminal, não. Nosso foco é empresarial, tá? Porque, como eu disse, é aquela visão que um administrador de empresas vai ter que ter para viver o seu dia a dia. Depois, é claro, se precisar, vai se aprofundar, né? Combinado, gente? Então, nós vamos primeiro fazer uma visão introdutória e como que começou a legislação empresarial, tá certo? Um pouquinho de história, mas vamos tentar que isso não seja muito cansativo. Combinado? Muito bem. Quando a gente fala de direito comercial, ele é um negócio que, note bem, é uma especialidade. E apesar de... note bem, eu estava usando a expressão direito empresarial. E eu estou começando a falar em direito comercial. Por quê? Porque lá atrás, aí, vocês estão vendo aqui que nós vamos citar a época pré-romana, com os fenícios, os assírios, os babilônicos, os árabes, um pouco daquela região, e eles faziam muito comércio. Aliás, eles fazem muito comércio. É muito interessante como as pessoas descendentes dessa região têm um tino para o negócio do comércio. A gente vê muitas pessoas que têm lojas, região 25 de março, né, e outras tantas, que você vê que eles têm já essa tradição e vem de pai para filho, né, uma escola que eles têm mesmo. E já vem, então, dos tempos pré-romanos. E aí, então, o que acontece? Para você fazer comércio, você tem que ter regras, né? E é claro, porque também, em cima dessas regras, os governos recolhiam impostos. É evidente, tá? Então, o nome de direito comercial vem de comércio, que era nessa época o forte. Combinado? Então, depois a gente vai ver que isso vai evoluir, né? Vai evoluir para a área de indústria. E hoje, depois teve a Revolução Industrial, e por muito tempo a indústria foi muito forte, mas no século XX e agora no XXI, o mais predominante a gente vê a parte de serviços, né? Evidente, a gente vende, mas oferece isso como um serviço. Então, por exemplo, olha que bacana, agora eu já sei mais ou menos o que todo mundo faz aqui, né? Então, por exemplo, a Suelen trabalha numa empresa que vende para o cliente final, ou seja, faz comércio de cortinas. Mas, olha bem, ela presta um serviço, ela vai fazer a cortina, vai explicar os detalhes, né? Então, o comércio é isso, é você prestar um serviço, né? Você oferecer isso com detalhes, né? Então, na época pré-romana, esses povos, fenícios, assírios e babilônicos, e até os gregos, né? Já em Roma, que aí já estamos evoluindo, estamos indo mais para frente, algumas centenas de anos, né? Não tinha apesar de se falar muito do direito romano, o nosso direito, né, legal é baseado no direito romano, né? Os países latinos, em geral, baseiam suas leis no direito romano. Só explicando,
Por que eu estou falando de direito romano? Porque, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, a gente até vê nos filmes umas coisas que você fala, puxa vida, mas no Brasil não é assim. Por quê? Porque lá eles usam o direito anglo-saxão. Tá? É uma outra visão, uma outra escola de direito. O nosso direito vem da época do direito romano, tá certo? Mas, com relação ao direito comercial, ele era muito fragmentado, tá? Ou seja, vamos falar sobre um direito X, isso aqui toca em direito comercial, isso também, um picadão, né? Então, não era uma coisa que realmente preocupasse muito eles. Por quê? Porque a predominância sobre o comércio era que ele era executado por exescravos. Então, o que acontece? Eu vou abrir uma loja de frutas. E aí, o que acontece? Eu não cuidava disso. Quem cuidava disso eram os escravos. E quem comprava, aliás, em Roma tinha isso, tinha muito essa coisa as pessoas não se envolviam com o dia a dia. Os escravos que cuidavam do dia a dia das pessoas. Os escravos eram até professores das crianças. Os escravos não entendam, nesse caso aqui, não tanto quanto a dura escravidão que o Brasil teve, né? Aquela coisa de trabalho, realmente. O escravo tinha até direito de votar em alguns lugares, tá? Não na Grécia, mas em Roma, se não me engano, ele conseguia até participar um pouco do dia a dia, apesar de ser escravo. E o fato de ser escravo não significa que ele não tivesse qualificação, ele tinha estudo, ele tinha uma série de qualificações. Mas, então, o comércio era feito pelos escravos, então não havia uma preocupação em ir a fundo com esse direito comercial. Mas a coisa evolui, né? Aliás, voltando um pouquinho antes de Roma até, o Código do Rei Manu, né? Na Índia, e o Código de Hammurabi. Alguém conhece o Código de Hammurabi? Ele foi o primeiro código de leis que foi escrito, compilado, realmente ali, que todo mundo escreveu uma série de regras. E ele tem regras, é muito interessante conhecer sobre ele, regras muito, muito claras e muito pesadas, muitas vezes. E a gente vai ver isso, a gente vai comentar quando for falar de direito do consumidor. Um comerciante ou um construtor, pelo Código de Hammurabi, que fizesse, como consequência, por uma casa caísse e matasse o dono da casa, o construtor tinha que dar um filho para ser morto, como punição. Né? Agora, que engraçado, isso se morresse o dono. Se morresse a esposa do dono, aí tinha que matar um escravo, não o filho. São coisas assim. O Código do Hammurabi é que foi o primeiro que usou a expressão tipo olho por olho, dente por dente, né? Ele colocava em termos muito claros, e olha, vou dizer, muitas expressões que estão aí, é claro que hoje no Código do Hammurabi, mais de 3.000 anos atrás, né, já falavam então sobre como gerir, como controlar uma sociedade. Então, aqui está falando procedimentos o conteúdo de procedimentos e costumes quanto ao cotidiano da vida social. Então, falava de comércio, falava até da questão de casais também, né, da vida familiar, embora que o direito comercial, ele vai aparecer mesmo forte na Idade Média, na verdade, no fim da Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média não havia muito comércio. Então, tinha as feiras. Então, tinha alguns locais que as pessoas iam para vender seus produtos. Mas não havia uma agricultura de massa, uma agricultura forte como existe hoje. Não, cada um estava vendendo o que excedia da sua produção que a pessoa não ia comer. Então, já tinha alguma coisa de comércio que era regido pelos reis, né, na época. Mas conforme, e aí a gente vai ver na próxima tela, conforme a Idade Média vai chegando ao seu fim, o que a gente vai vendo? O comércio vai se intensificando. Então, começa a ter o comércio com o Oriente Médio, então das especiarias, já começa a se produzir tecidos, não em fábricas, mas tecidos artesanais, começa a se produzir sapatos artesanais,
Então, começa a ter um comércio muito intenso, né? Principalmente com as navegações e com esses materiais que se traziam de outros países. E o berço disso tudo foi a Itália. Então, como consequência, o surgimento do direito comercial, né, como uma área autônoma, uma área específica do direito, é na Itália. Por quê? Porque lá era o centro do comércio na Europa. Tá? Então, o que vinha da África, vinha do Oriente Médio, né, passava pela Itália e de lá entrava pela Europa. Tá? Então, Florença, aí começa também uma coisa, a gente só pensa no comércio como a venda e compra. Aí, quando a gente está falando disso, já começam a existir bancos. Então, empresas que faziam financiamentos, né? Então, nesse sentido, por exemplo, Florença, que é uma cidade maravilhosa, era a maior praça bancária e de câmbio, né, que existia na Europa. Então, vocês veem que nós estamos falando então, que tinha banco, ou seja, tinha financiamento e tinha câmbio. Por quê? Porque devia haver moedas de outros países, né? Ou que você ia vender para outros países dentro da Europa e precisava ter câmbio, né? E aí, já em Bolonha e Florença, além de cidades comerciais, elas faziam, aqui aparece a expressão industrial, mas é mais no sentido dessa indústria incipiente ainda, né? É uma coisa quase artesanal. Combinado? Então, começa, então, no fim da Idade Média isso, tá? E então, aí o que acontece? Vai ter o primeiro órgão, né, que a gente vai falar que na Idade Média, o primeiro órgão de desenvolvimento de direito comercial, da forma autônoma, como eu estava falando, né? Que são as corporações dos mercadores. O que é uma corporação de mercador? Você vai sozinho, né? Mesmo hoje, com navios super modernos, você não iria para ir sozinho no lugar, para comprar, para depois acompanhar, para trazer que não teve roubo e vender, já seria dificílimo hoje. Então, nessa época, o que acontece? Criavam-se corporações de mercadores, tanto para comprar nos outros países, como também para controlar os seus mercados e vender na Europa. Então, existiam corporações, o que é isso? Grandes grupos de mercadores. E eles é que tiveram esse primeiro direito, né? Criaram regras de direito comercial. Porque a coisa começou a ficar complexa. Vários países, né? Vários países. E também mercadorias vindo e indo, então precisava ter um direito específico. Tá? Era o comércio, como está falando aí. Fala, Jackson. Professor, desculpa não ter levantado a mão, é que eu estou... manda bala. Nessa época, nessa conjuntura, o que vem à mente é como eles conseguiram, porque a gente está falando que eles estão saindo de uma fase feudal e indo para uma fase mercantilista, é isso? Exato, você está vendo aqui nesse capítulo, exatamente, a gente está falando aqui, ó, que então essas corporações resultam de entidades burguesas, e vamos explicar esse burguesa, que a gente conhece esse burguesa de uma maneira muito errada, detentora de poderes junto aos reis e senhores feudais, que já era um sistema falido. Por quê? O que acontece? O sistema de Idade Média, de reis, né, e faz o que, todo mundo tem que fazer o que eles mandam e tal. Na verdade, em qualquer lugar, o que manda é a grana, né? Os governos precisam de dinheiro para serem geridos. E aí o que acontece? Esse comércio começou a fazer que não os reis fossem os caras mais ricos e mais poderosos, mas sim essas corporações, esses grandes comerciantes começaram a ganhar muito dinheiro. O que eles começaram a fazer? Emprestar dinheiro para esses reis também, para esses senhores feudais. E aí eles começaram a ter o quê? Né? Poder. Então, nesse sentido, a gente fala burguês como sendo uma pessoa da Idade Média. Não, burguês, na verdade, a burguesia é gente com muita grana, que faz grandes negócios na área de comércio, nesse caso aqui. Com grana e tem poder até para influenciar reis e senhores feudais. E por isso que se fala que esse sistema já estava falido, né? Aí é a época da Renascença, por exemplo, que aí a igreja também queria ter muito poder, já não tinha.
Por quê? Porque o comércio foi crescendo, e aí o comércio, a gente sabe como é aqui na nossa vida, né? Ele tem uma força avassaladora, é realmente o poder do dinheiro, tá certo? Entendeu, Jackson? É esse sentido. Assim, e meus outros... Perdão, professor. A questão seria em relação a... Porque na época feudal, o comércio acontecia como escambo. Mas eu acho que criou uma questão muito complicada em relação ao valor. Porque o dinheiro começou nessa época, correto? Não, o dinheiro, na verdade, já começa lá atrás, né? Os governos começam a cunhar moeda, moedas de ouro, moedas de prata, tá? Já começa a ter. Mas você tocou num ponto que é fundamental. Não basta ter dinheiro, você tem que ter produtos de valor. É isso que esse comércio conseguiu fazer. Começou a trazer produtos de valor e começou a moeda ir para essas pessoas, e aí começou a criar bancos, começou a criar... Né, veja bem, isso é bem focado em Itália e bem nessas cidades, né? Porque o resto da Europa ainda também estava muito... o comércio não era tão forte, tá? Mas é nessa época, por exemplo, que se começam a ter essas obras belíssimas lá no Vaticano, tal, tudo. Quem financiou tudo isso? Né? Foi a igreja. A igreja pegava dinheiro de contribuições desses mercadores, tá bom? Nesse sentido. Então é muito dinheiro envolvido, e aí começou a ter a renascença de artes, renascença das ciências. Por quê? Porque para essas pessoas interessa também conhecer, ter conhecimento, saber fazer negócios, saber fazer o registro, né? Então é nesse sentido. Quem está comigo mais? Alguém está dormindo? Vamos ver, vamos conversar. O Guilherme e Matheus, alguma dúvida, Guilherme? Não estou congelado, eu estou aqui, eu só estava prestando atenção. Beleza. Então, pessoal, quando eu falar assim, puxa vida, mas como começou o direito comercial, que foi a raiz do direito empresarial? Então, foi na Idade Média, os mercadores da Idade Média, tá certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Por quê? Porque você vai falar assim, puxa vida, mas a tradição italiana existiu até há pouco tempo no Brasil. Tanto que, você vai ver aqui, no Brasil, o direito comercial já existia desde a colonização portuguesa. Qual o direito que existia nessa época? O direito que era regido pelo governo português, tá? O Brasil não podia fazer, isso é importante vocês saberem, o Brasil não podia fazer comércio com outros países. Tá? Só podia fazer comércio com Portugal. Portugal é que vendia os produtos brasileiros para outros países. Então o Brasil não era livre para isso. Quando houve a liberação do Brasil para fazer comércio com outros países? Aqui, quando eles falam que a chegada da família imperial, fugida lá de Napoleão, que Napoleão estava mandando bala lá na Europa, cortando a cabeça de um monte de rei, né? Porque ele queria fazer um império lá, e ele era contra, apesar de ter virado imperador no contrassenso, ele era contra a monarquia, né? Então ele invadia os países, pegava e realmente ele enforcou muita gente. A família portuguesa subiu. Quem já leu? Vocês já leram um livro? Existe um livro que chama 1808, 1822 e 1891. Um que fala da vinda, o 808, da vinda da família imperial para o Brasil, e depois da independência e depois da república, tá? São livros muito interessantes, tá? Me fugiu agora o nome do autor. Laurentino Gomes. A memória até que veio. Laurentino Gomes. Eu recomendo vocês verem. Tem, assim, é um livro gostoso de ler, para quem se interessa pelo tema, evidente. Muito gostoso de ler, não é muito complicado, tá? E, vamos lá, quem está falando? Fala, Suelen. Professor, você pode repetir o nome do livro, por gentileza? O livro se chama 1808.
É assim, é o número mesmo. Obrigada. Né? Então, e o autor é Laurentino Gomes. Acho até que deva ter na nossa biblioteca lá, tá? Mas, assim, não sei se acha até online, tá? Eu vou ver se consigo em alguma outra versão, mas é um livro gostoso de ler. E depois tem o da Independência, que ele segue em frente, que fez muito sucesso esse livro aí. E aí fala da Independência, e depois o da República. Uma linguagem bem agradável, porque a história é tão importante a gente conhecer, né? Vocês me ouvem? Me ouvem? Parece que teve uma parada. Estão me ouvindo? Sim, Suave? sim. Beleza. Anota, viu? Veja, é muito gostoso esse livro. Muito gostoso. E vai falar exatamente como um rei fugiu, a família fugiu de Portugal e enganou o Napoleão. Napoleão estava na beira de chegar em Lisboa. Eles enganaram o Napoleão e vieram ainda com um comboio, não é comboio que a gente fala, como é que a gente fala aqui, de proteção? Comitiva? Seria uma comitiva, não, a gente usa muito aí, hoje se usa muito para acompanhar um caminhão que leva alguma coisa muito valiosa, vai atrás ou vai junto, né, a segurança, a gente fala Mas quem vinha fazendo a segurança da família imperial foi a Inglaterra, tá? E aí que vem o lance. Tudo bem, eles fizeram, mas tudo tem um preço, né? O pessoal não faz as coisas de graça, né? Então, o que acontece? A Inglaterra trouxe a família imperial para cá, mas houve a exigência de que fizesse a abertura dos portos. Então, a abertura ao comércio dos povos, né? Então, com outros países, com a lei da abertura dos portos. O que é, na verdade, que foi feito? Você vai ler, a Sueli vai ler ali no livro, vai falar, né? Na verdade, quem dominava o comércio mundial nesse momento era a Inglaterra. E a ideia é que a Inglaterra pudesse comprar produtos brasileiros e vender produtos do Brasil. Ganhar dinheiro, tá? E aí, então, a família real criou o que se chama Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas, Navegação, né? Então, é engraçado, mas é porque eles tinham uma especialização, mas em comércio tem a questão de poder vender os produtos agrícolas brasileiros, principalmente o açúcar, que o Brasil produzia muito nessa época. Já tinha algumas coisas de fábricas, mas é tudo muito incipiente ainda. Navegação, claro, né, para poder transportar as coisas. E aí se cria o Banco do Brasil já no ano que a família veio, no 12 de outubro de 1808. Então, vocês vejam que foi uma revolução. Em 1808, esse livro fala muito bem, houve uma revolução no Brasil. Já é claro que o Brasil já tinha, né, é um país muito grande, mas quando a família veio para o Brasil, precisava de dinheiro, por isso criou o Banco do Brasil. Tá certo? E aí, então, começa a existir no Brasil uma lei, essa lei aqui, ela é baseada na lei, no direito romano de comércio, e ela valeu por muito tempo, até o século XX ainda tinha resquícios dessa legislação, tá certo? Então, daqui que começou a ter direito comercial, e aí veio o direito empresarial no Brasil também. Já em 1850, Dom Pedro II, esse aqui, né, que se considerava brasileiro, né, Dom Pedro II, fez o Código Comercial Brasileiro. Aqui, esse Código Comercial Brasileiro, ele, assim, as suas regras duraram por muito tempo, muito tempo. E ele se fundamentava no que se chama teoria dos atos de comércio. Isso teve um impacto muito importante, porque a teoria dos atos do comércio ela era focada exatamente em comércio. O professor, sério, que o ato de comércio era do comércio? Sim, mas eu explico. Em 1850, já estava começando a existir, né? Tinha começado no início fim do século XVIII, aí nós estamos no século XIX, já estava começando a existir na Inglaterra a Revolução Industrial. Então, já estava começando a ter o que se chamava de atos da indústria. Então, esse tipo de fazer fundamentado em atos de comércio, né,
podia ter sido com um pouco mais de foco de indústria. Teve também, mas podia ter tido um foco mais de indústria e seria mais progressista para o Brasil. Embora que Dom Pedro II fez um bom trabalho nesse sentido. E aí, nesse Código Comercial Brasileiro, que Dom Pedro II criou em 1950, havia 5 categorias de comércio: compra e venda e troca de móveis e semoventes. O que é isso? Imóveis e de imóveis também, tá? Basicamente isso aqui, né? Mas a parte de operações de câmbio, por quê? Porque o Brasil trocava a moeda com vários países do mundo, né? A gente já estava aí com o comércio mundial. E tinha também as regras para banco, né? Que é importante porque os bancos mal geridos gera uma série de problemas. Não sei se vocês já ouviram falar. Nós vamos falar nessa disciplina, aliás, sobre a quebra, né, de uma série de bancos nos Estados Unidos, né, no que teve em 2008. Coisa muito séria. Por quê? Porque não tinha regras claras para isso, tá? Corretagem também, então, aí o Jackson é corretor de imóveis, aí nós estamos falando de corretagem em geral, né? Bancos e corretagem de seguros, seguros até para a questão de navegação, né? Esse tipo de coisa. Empresas de fábrica, então, como eu disse, começou a ter uma industrialização. Outro livro que eu gosto muito, que estou vendo aí que a Suelen, pelo menos, parece que gosta de história, mas que podem me interessar, é um livro que chama Mauá, que é dessa época, é o primeiro cara que foi industrial no Brasil. Ele também teve banco, tudo. É um cara que foi um visionário, tá certo? Mauá. Tem um filme também baseado nele, tá? Você está falando do Visconde de Mauá? Esse cara mesmo, ele foi o Visconde de Mauá. O livro se chama Mauá, né? Mas estamos falando do Visconde de Mauá, né? Que foi o primeiro grande industrial. Ele abriu a primeira siderúrgica no Brasil e até perto da terra do meu pai, lá em Sorocaba, tá? Então, sim, Visconde de Mauá. Mauá, eu vou procurar, aqui me veio agora, mas aí na aula que vem, se vocês quiserem, eu te falo o nome completo do livro. Mas é a história de Visconde de Mauá e ele dá uma visão muito boa dessa época do Brasil. Tá certo? Então, tinha a parte de fábricas, comissões, depósitos no sentido de armazenamento de bens, né? E aí ia para várias áreas, expedição, consignação, né? Transporte. Era uma legislação bastante completa, mas também bastante complexa. Mas é daqui que as coisas surgem. Então, nós vamos... É importante vocês saberem que nós vamos comentar de um código, de direito empresarial, mas de onde ele vem. E também das heranças que ele traz, tá certo? Porque ele traz heranças de um governo colonial, ele traz heranças de um governo imperial, e depois ele foi para um governo de republicano. Então, isso tudo tem impacto na nossa lei, que é de uma complexidade absurda em geral, né? Tanto se fala de burocratização, né? Que tudo é muito burocrático, é desse direito. Cartórios, né? Quem vai abrir uma empresa, nós vamos discutir isso, vai ter que fazer uma parte em cartório, vai ter que apresentar, tem que ter uma série de coisas para garantir, são garantias, não está errado, mas é que a gente tem que sempre tentar fazer as coisas serem mais rápidas, né? Você não pode demorar 1 mês para abrir uma empresa, ou 2 meses, e fechar uma empresa. Eu diria que, eu costumo dizer, eu tenho uma empresa, né, uma pequena empresa de serviços, mas ela serve mais também para eu receber como PJ também, mas ter uma empresa no Brasil, abrir uma empresa no Brasil é chato, é difícil, mas até vai. Você quer ver difícil? Fechar uma empresa no Brasil. Fechar uma empresa no Brasil dá um trampo, gente, lascado. E demora muito. Você fecha a empresa, mas ainda assim, muitas coisas que eram da empresa continuam. Então, trabalhista demora 10 anos. Tem uma pessoa com 10 anos pode fazer uma regulação trabalhista de uma empresa que você fechou. Imagina isso, né? Tanto aí, alguns aí que estavam numa empresa e a empresa fechou, né? A coisa que acontece, mas que você
A empresa, os responsáveis pela empresa vão responder por ela por muito tempo. É difícil isso. Tá bom? Pessoal, hoje... diga, Jackson, por favor. Perdão, essa questão que você está abordando é muito interessante, porque também diz respeito às certidões negativas, né? Isso implica em vários outros processos. Exato, todo tipo de certidão. Tá? Nós vamos estar falando... Porque o que acontece? É burocrática a certidão negativa, que tantas usos, por exemplo, na sua área de imóveis, você precisa ficar pedindo. Mas quanta falcatrua você não pega, às vezes? A pessoa não consegue tirar a certidão porque ela está com um problema XYZ. Né? E hoje ainda a gente tem Serasa, coisas que você consegue até pela internet tirar. Antes era um terror. Tinha coisas que você só conseguia fazer no Rio de Janeiro, porque a sede do Brasil era lá. Então, imagina, você abrir esse tipo de empresa, era só por lá. Tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Observações? Reclamações? Vamos lá. Ô, professor, só uma coisa. Mariano. Claro. Nessa aula você vai abordar todo tipo de lei, seja trabalhista. Vamos falar um pouquinho de cada coisa, exatamente. Vai ser bem bacana, tá bom? Na unidade 1. Oi. Pode falar, desculpa. Não, você pode falar. Então, na unidade. Então vai ser tipo dividido. Sim, agora cada unidade vai ter um tema. Ah, tá, entendi. Cada unidade vai ter um tema. Como eu disse, agora nós vamos fazer uma visão geral de legislação, aí depois nós vamos falar de trabalhista, nós vamos falar de empresarial, no sentido de entender um pouco de impostos, de como funcionam as empresas, como se recolhem os impostos, e depois nós vamos falar também de direito do consumidor. É bacana, é bonitinho essa. Aquela parte que você falou mesmo, como eu trabalho com essa parte de faturamento, você tem que saber um pouco mesmo sobre legislação de impostos, quanto vai cobrar, se a nota está sendo devida ou não. Exato, e da onde a empresa também, às vezes tem isso, que se você fatura uma empresa de outro estado, pelo amor de Deus. Isso. Né? Quanto é cobrada de cada percentual de cada estado, de um transporte para o outro. Exato. Tá bom? Não, bem. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma observação, gente? A ideia hoje era a gente fazer primeiro a gente se conhecer melhor, fazer uma introdução à disciplina, tá certo? Por quê? Porque aí na próxima aula, assim, a gente vai dar uma acelerada, tá certo? Hoje é pegando de leve, para não assustar o aluno. Tá bom? Muito obrigado, um grande prazer ver tantos conhecidos aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, se cuidem, por favor, se cuidem, tá bom? Muito obrigado, Marina, Beatriz, Felipe, Ianca, Lucas e todos, Matheus, Suelen, todo mundo que estava aí. Muito obrigado. Obrigado, professor. Boa semana Obrigada, aí. professor. E até a próxima. Bom descanso. Nada, professor. Obrigada. Vamos lá, vai ser bacana essa disciplina, vocês vão gostar, tá bom? Até mais. Que bom. Tchau. Obrigado, Até mais, professor. Tchau. Tchau. Obrigado, tchau. Boa noite. Boa noite.